Eu sou a Rê e esse é mais um Histórias de Imigração para o portal Imigre Fácil. Hoje eu tenho aqui Alexandre Slivnik, um grande amigo meu e que mora aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? 6 anos. 6 lindos anos, porque tudo com o Ale é lindo. Mas o Ale é uma pessoa, uma sumidade em termos de palestras de qualidade de atendimento ao cliente. Ele é escritor, autor de best-sellers e também vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e desenvolvimento. Bem-vindo, Ale. Muito obrigada por vir. Obrigado, Rê. É um prazer conversar com você. Fico muito feliz pela oportunidade, agradecido para falar sobre esse tema e ajudar as pessoas, né, a tomarem as melhores decisões. A gente sabe que falar de imigração, cada caso é um caso, cada história é uma história, cada família é uma família, mas eu estou aqui com o meu coração aberto para compartilhar verdadeiramente todas as minhas histórias com você e com vocês. Muito obrigada, vai ser muito legal porque vocês vão poder ver experiências reais de pessoas que vieram para cá e vão dividir com vocês nesse momento de tomada de decisão, se você vai vir também ou não. E é uma tomada de decisão, né? A gente fala em tomada de decisões assim, a gente decide a partir do momento que a gente acorda, né? Qual roupa que a gente vai usar, para onde a gente vai. E mudar de país é uma grande decisão, principalmente quando a gente tem famílias. No meu caso, eu tenho 2 filhos, o Leonardo de 12 e Beatriz de 9 anos. E acho que o ponto principal da tomada de decisão da mudança veio através deles. Ale, conta pra gente como era a sua vida no Brasil antes de você imigrar pra cá. Como você disse, né? Minha vida era maravilhosa, né? Mas de fato eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. Sempre coisas ruins que acontecem na minha vida, é claro que acontecem várias coisas ruins, eu procuro tirar aprendizado. E no Brasil, eu tinha uma vida maravilhosa, profissionalmente eu estava super realizado, eu morava num baita apartamento, cobertura. As pessoas normalmente falam assim, Alexandre, como você saiu do Brasil? Eu tinha 3 funcionárias dentro da minha casa. Eu tinha uma pessoa que cuidava da limpeza, uma pessoa que cuidava das crianças e uma pessoa que cuidava da cozinha e tudo mais. Morava super bem, os meus negócios indo de vento em popa, mas eu vinha para os Estados Unidos dar treinamento nos bastidores da Disney. Eu tenho um treinamento que eu ensino as pessoas a aplicar conceitos de excelência no atendimento. Minha vida estava maravilhosa. Eu não podia reclamar, mas eu tinha um problema. Sempre que eu vinha para os Estados Unidos, a minha esposa Tati vinha comigo e as crianças ficavam lá, com a babá, com a empregada, com a minha sogra. E a gente vinha para cá todo mês, ou a cada 2 meses pelo menos, passava 10 dias e voltava. Quando eu chegava no Brasil, os meus filhos falavam assim, papai, mamãe, por que vocês estão indo muito para Orlando e a gente não vai? Nas férias eu vinha para cá. Eu amava tudo isso, eu amava tudo isso. E eu falei, um dia pode ser que a gente vá mudar para os Estados Unidos. Só que eu sabia que não era uma decisão fácil. Não é simplesmente você acordar e dizer, vou mudar para os Estados Unidos. E no meu caso era até pior, porque os meus negócios estavam indo super bem. Eu tinha uma equipe, era pequena, mas eu tinha uma empresa com 17 colaboradores e essa empresa dependia de mim. Até que eu comecei a vir para os Estados Unidos com visto B1, B2 ainda e passava 2 meses, voltava para o Brasil. Vim, passei 3 meses, voltava para o Brasil. Eu estava testando como é que seria a minha vida aqui nos Estados Unidos e como é que seria a minha equipe sem a minha presença física. E eu comecei a gostar da história. E aí eu comecei a estudar possibilidades de mudança, que eu acho que esse é um ponto importante para a gente conversar aqui. Não foi uma decisão que eu tomei e vim na semana seguinte. Sei que muitas pessoas acabam tendo alguma crise, por exemplo, ou é sequestrado ou sequestrada, ou toma alguma decisão de impulso, e eu entendo e respeito. Mas no meu caso foi uma decisão pensada, estruturada e estudada que durante 2 a 3 anos eu me estruturei para poder mudar. E a gente pode falar sobre esse processo também. Como que foi essa sua pesquisa? O que foi o primeiro passo, por exemplo? Foi saber o tipo de visto? Foi saber quanto você ia gastar? Foi saber como ia ser a sua qualidade de vida morando aqui, tendo seus negócios lá? Me conta sobre esse processo. É muito maluco, Rê, porque assim, graças a Deus, enfim, é engraçado, eu não sou religioso, mas falo graças a Deus, talvez com uma força de expressão. Mas eu não tinha problema com relação eu não tinha nenhuma dúvida com relação à parte financeira. Porque primeiro que na época o dólar quando eu decidi, estava 2,30, então era muito mais fácil. É mais fácil tomar decisão. Mas eu sempre fui apaixonado pelo meu trabalho. E o dinheiro entrava na conta, de repente o dinheiro estava lá. Então para mim era uma decisão que financeiramente eu não tive essa preocupação. Porém, eu tinha preocupação, que eu tinha 2 filhos na época. Quando eu mudei para cá, Leonardo tinha 6 e a Bia tinha 3.
Eu tinha uma empresa, eu tinha imóveis, eu tinha outras coisas no Brasil, família, pai, irmão, sogro, sogra, enfim, todo mundo que estava lá e eu tinha que tomar uma decisão. Agora, eu precisava estudar, porque eu não queria fazer uma aventura. Eu não queria simplesmente falar assim, vou vender tudo e mudar para lá. Eu sei que muita gente faz, assim como quem tem, por exemplo, um sequestro, como eu falei agora há pouco, toma uma decisão de vir na semana seguinte. No meu caso não foi assim. Eu sou meio maluco, eu procurei 5 advogados de imigração. Porque assim, eu não vou falar só com um, eu preciso entender diferentes pontos de vista. Então assim, o que eu fiz? Antes de falar com qualquer pessoa, minha esposa e eu, claro, ela tomou essa decisão comigo, vamos estudar imigração, vamos. Então eu fiz reunião com 5 advogados, para eles entenderem, estudarem o meu caso. Porque eu sabia que não era simplesmente mudar, pegar o meu visto B1, B2 que eu tinha, vir para cá e, oba, que legal, moro nos Estados Unidos hoje. Não, não é tão simples assim. Quem já pesquisou minimamente sabe que você não pode mudar e trabalhar nos Estados Unidos com B1, B2. Enfim, não sou especialista em visto, mas vou falar o que eu pesquisei na época. E aí eu comecei a falar com advogados. E os advogados começaram a me estudar. Eu, por exemplo, eu tenho descendência europeia, eslovena. Eu não tinha passaporte da Eslovênia na época. E aí todos os advogados falaram, Alexandre, se você quer emigrar para os Estados Unidos, primeira coisa, tira a sua cidadania europeia, porque é uma possibilidade. Pode ser que ajude. Pode ser que ajude. Mas você tem livros publicados, você faz palestras, você está em grandes empresas, deixa eu estudar um pouquinho mais. Dos 5 advogados, 2 falaram para mim que existia uma possibilidade de um tal visto chamado EB1, que eles chamam, até o nome eu acho horrível, mas enfim, é o que eles chamam de profissionais com habilidades extraordinárias. Não sei o que tem de extraordinário nisso, mas eles falaram que eu conseguiria. Não, você consegue fácil. Eu não gosto disso. Você consegue fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria aqui. 2 advogados falaram assim para mim, Alexandre, você nunca será um EB1. Você nunca vai conseguir, porque EB1 é só para esportista que ganhou medalha na Olimpíada. É só para quem ganhou Nobel. Você ganhou o prêmio Nobel? E aí, assim, inclusive foi taxativo. Você olha, e eu paguei para ele, hein? Ele foi, eu não vou falar nome aqui, claro. Enfim. Ele falou para mim, vamos fazer o seguinte, para você não perder eu estava pagando. Eu falei assim, para eu não perder o meu tempo e você não perder o seu, vamos acabar aqui, porque você não tem a possibilidade de ser um EB1. Ele falou assim para mim. E eu estava pagando para ele. Mas, enfim. E um do meio que falou para mim, Alexandre, eu preciso te estudar. Eu preciso de mais tempo. O que eu te recomendo? Vá com visto chamado F, eu não sabia. Que é o visto de estudante. Que é o visto de estudante. Sua esposa pode estudar. Se você tirar no Brasil, você vai poder viajar para o Brasil para continuar dando suas palestras. E aí você vai por um ano. Porque você vê se você gosta, se as crianças se adaptam e tudo mais. E depois você vai para um outro visto. Que pode ser o EB1, pode ser o O, pode ser o E2. Mas eu quero que você vá passar um ano como F. Até porque existe um grande Milhares de leque vistos. De tipos de visto, né? Então eles mostraram para você vários tipos de visto que talvez você se encaixasse. Exatamente, mas o que eu mais gostei nesse caminho do meio foi que eu falei, então vamos ter calma. Eu não preciso decidir agora qual caminho seguir. E aí foi o que aconteceu. Eu peguei esse advogado, ele fez o meu processo do F, embora seja extremamente simples, ele fez para mim. Eu mudei para cá e, obviamente, um ano aqui, as crianças aqui, a gente aqui. Eu ia para o Brasil toda semana, eu ficava de segunda a sexta no Brasil, de sexta a domingo nos Estados Unidos. Eu sei, eu sou meio maluco. Hoje, por conta do Covid, obviamente isso diminuiu, continuo indo para o Brasil, mas antes do Covid eu ia 3 vezes por mês para o Brasil. Então, normalmente ia lá, dava palestra e voltava. Eu já cheguei a fazer bate e volta, literalmente. Pegava um avião à noite, chegava no Brasil de manhã, dava palestra, à tarde pegava o avião e voltava para Orlando. Era normal na minha vida isso. Mas aí, o que eu fiz nesse um ano? Eu fui estudar para saber se era isso que eu queria. E eu vi que era maravilhoso morar aqui. Porque até então eu não tinha visto os perrengues. A gente vai falar sobre isso já já. O primeiro ano aqui é demais. Eu, como F, estava tudo muito fácil. A minha esposa estudava. Eu não vim falando inglês fluente. Eu vim com inglês avançado, mas eu não falava inglês fluente. A minha esposa não tinha inglês nem avançado, então ela estava estudando, estava tudo bom. Uhum. Só um adendo. Nesse tempo, a sua esposa estudava e você não podia fazer nada. Você não podia trabalhar no país, certo? Ótima pergunta. Não posso trabalhar. Como F, não poderia trabalhar, pelo que eu sei, não sou especialista, mas só a minha esposa poderia trabalhar na escola que ela estudava. Como F, você tem essa permissão. Mas você podia ir ao Brasil quantas vezes quisesse, fazer o seu trabalho Exatamente. Lá. Eu não posso trabalhar daqui, mas eu viajava para o Brasil para dar palestras e treinamentos. Então foi isso que eu fiz durante esse um ano. E por isso que ela que foi o aplicante. Ela foi F1 e foi F2 como acompanhante, que eu ficava livre para ir e vir. Enfim, um ano maravilhoso. Virei para minha esposa e falei, queremos morar aqui?
Primeiro, também, por exemplo, eu aluguei uma casa nesse primeiro ano, eu não comprei ainda. Ah, queremos morar aqui, então vamos comprar uma casa. Aonde você foi morar quando você veio alugar uma casa? Boa pergunta. Boa pergunta, que essa é uma parte que eu já tinha pulado. Tinha uma amiga minha, que por sinal chama Renata, que a gente já tinha conhecido a Renata no Brasil, ela tinha mudado para cá 1 ano e meio, 2 anos antes da gente. E aí eu falei para ela, qual bairro você mora? Eu moro em Hunters Creek. Eu falei, tá, eu quero um bairro onde os meus filhos não percam a oportunidade de conversar com brasileiros. Por quê? Para mim a cultura brasileira é muito importante. Eu não queria que eles se distanciassem da cultura brasileira. Ela falou, eu moro em Hunters Creek, tem um monte de brasileiro. Então, se vocês quiserem, venham para cá. Então, decidimos buscar Hunters Creek, que é o bairro que eu moro até hoje. Então, o primeiro ano eu morei de aluguel. Quando a gente decidiu, então tá, é aqui que a gente vai viver. Até por questões fiscais, eu posso explicar isso mais detalhadamente. Não sou especialista, mas posso explicar a minha experiência, tá? Eu comprei a minha casa antes do meu green card chegar, como um não residente. Porque o meu imposto do Brasil valeu e aí eu consegui financiar a minha casa. Então, quando eu decidi ficar antes do visto, eu comprei uma casa. Porque eu sabia que quando o meu green card saísse, o meu score seria baixo para comprar uma casa. Sim. Então foi isso que me recomendaram, foi isso que eu fiz e deu certo. Então eu comprei a casa e em seguida falei com o advogado, advogado, agora chegou a hora, decidi, é aqui que eu quero morar, me estuda de novo. E mandei 500 páginas de documento para ele. Você comprou a casa ainda sob o seu visto F1? Ainda sob o meu visto F1. Eu comprei a casa como não residente. Com o meu histórico do Brasil, imposto de renda do Brasil e tudo mais, consegui, enfim, os juros muito bacana, mas ainda como não residente. Aí, a partir do momento que eu decidi mudar, mas eu posso voltar um pouco à história? A decisão de mudar para cá, antes ainda desse 1 ano, foi muito maluca. Eu já tinha maturado a ideia de mudar para os Estados Unidos, mas eu nunca tinha dado aquele passo final. Sabe aquele passo que fala assim, é agora? Agosto de 2014, eu estou almoçando com a minha esposa, minha sócia, minha chefe. Restaurante japonês, Vila Mariana, São Paulo. Eu falo para Tati, agosto de 2014, Tati, chegou a hora de a gente trocar de carro. Nós tínhamos um bom carro, mas eu queria trocar de carro. Eu falei para ela, eu quero ter um carro blindado, porque tenho 2 crianças pequenas, eu tinha uma certa visibilidade no Brasil, por causa dos livros escritos, palestras, tudo mais, e não queria colocar minha família em risco. Vamos comprar um carro blindado? Olhou nos meus olhos e disse assim, Ale, o dia que eu precisar andar de carro blindado no meu país, eu mudo. Naquele momento eu falei, agora é a hora de fazer a pergunta. E por que a gente não muda de vez? Ela falou, então vamos. Agosto de 2014. Então a gente já tinha estudado tudo, tá? Sim. Só que a gente não Então tinha não foi tido o a impulso, coragem. ele foi a última gota. Exatamente, foi a última gota. Já A gente estava tudo pronto, tava você tudo já pronto. só estava esperando Tudo pronto. a desculpa. A desculpa, mas assim, porque eu tinha uma vida confortável no Brasil. Tava tudo pronto, mas é difícil você falar assim, vou largar a família, vou largar minha casa, vou largar tudo aqui para tentar uma vida nova nos Estados Unidos. Não é tão fácil tomar essa decisão. Mas a partir do momento que eu já tinha tudo estruturado e eu tive esse impulso final, a gente tomou decisão em agosto e em dezembro a gente estava aqui. Então, em 3 meses a gente fez tudo isso. Agora indo para frente, de novo. Depois desse 1 ano, então, comprei a casa, estudei com o advogado o que eu deveria fazer, e aí ele falou assim, olha, Alexandre, eu vou para o visto O, eu acho que você pode... O visto O é um dos vistos também, habilidades extraordinárias, mas ele não dá green card, ele é um nível abaixo do green card. Eu falei, tá bom, vamos para o visto O. Aí quando eu joguei todos os documentos na mão dele, ele falou assim para mim, bom, acho que aqui não é um visto O, acho que aqui a gente pode tentar um visto chamado EB1. Que já dá green card direto. Você quer green card direto? Eu falei assim, quero green card direto. Não sabia quais seriam as consequências. Vamos tentar. Vamos tentar. Tem coisas boas e coisas ruins, tá? A gente já fala sobre isso. Eu já vou passar a bola para você. Mas, naquele momento que ele falou para mim, olha, com tudo que eu tenho aqui na minha frente, eu acho que você é elegível para um EB1. Vamos tentar? Vamos. Tentei. Deu certo, consegui o green card, e aí, a partir do green card, muita coisa muda. Coisas boas e coisas ruins que eu acho que a gente pode falar nesse papo delicioso aqui. Você disse que foi para Hunters Creek porque uma amiga te indicou. Eu moro aqui e tem bastante brasileiro. Então, você decidiu, não foi, por exemplo, por conta da qualidade das escolas, por causa da qualidade do bairro. Você escolheu um bairro porque tinha como seus filhos manterem contato com outras pessoas da mesma nacionalidade, é isso? Primeira coisa foi escola. Eu queria um lugar que tivesse uma escola A. E eu sabia que Hunters Creek, onde eu ia morar, ali tinha os meus filhos foram para elementary. Então ali a elementary era A. Continua sendo A. Ponto 1, escola. Então isso é fundamental.
Ponto 2. Eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era a Renata. E aí eu falei, bom, então a escola A e a Renata, que é o que eu conheço, e ela tinha filhos na idade dos meus. Ela mora em Hunters Creek, é lá que eu quero morar, pelo menos nesse primeiro ano. Então a decisão foi baseada na escola, foi baseado na proximidade com a Renata, e teve um outro ponto. Eu visitei 4 bairros aqui. Visitei Celebration. Não, gostei de Celebration. Já vou falar por quê. O pessoal já olha assim pra mim. Nesse meu a gente está nesse exato momento. Porque eu acho que é um bairro mais antigo, mais clássico, e eu sou assim. Eu gosto de andar de chinelo, havaiana, literalmente eu saio de casa de chinelo, havaiana na rua. Aqui eu acho que eu me sentiria mal de fazer isso, sabe? Mas tudo bem. Celebration, não gostei. Tinha um bairro novo chamado Lake Nona, que é um bairro todo tecnológico, que eu gostei da proposta de Lake Nona, mas ele era longe do centrinho que eu gosto, que é International Drive, atrações, parques, que é onde eu sempre vivo. Não, era longe. Aí eu fui para Windermere. Visitei Windermere, achei que era legal, mas ainda assim tinha um pouco da parte clássica de Celebration, só que quando eu fui visitar o Windermere, eu peguei um trânsito absurdo numa única rua que tem para chegar e sair de Windermere, que eu falei, não é aqui que eu quero morar. E aí eu saí de Windermere, aí de onde vim? Hunters Creek. Eu falei, bom, então tá, então vou somar a amizade que eu tenho com a minha amiga Renata, a escola A, com casas não tão caras quanto, por exemplo, Celebration, Windermere, e vou escolher Hunters Creek. E hoje estou lá feliz da vida. Agora, tirando um pouco o foco de você, pegando só um pedacinho dessa parte dos seus filhos e a escola. Você, possivelmente, seus filhos no Brasil estudavam em colégio particular, né? Aqui, eles foram para colégios públicos. Sim. Como foi, na sua visão, essa mudança? Foi uma delícia. Sabe por quê? Não pagar mais a escola? Que foi Não, primeiro não pagar mais, eles estudavam numa escola alemã no Brasil. Então não era baratinho a escola alemã, os dois estavam na escola alemã. E, primeiro, parar de pagar é uma delícia. Só que existe algo a mais do que parar de pagar. É a possibilidade deles entenderem diferentes realidades. O que eu quero dizer sobre isso? Quando seus filhos estão numa escola particular no Brasil, eles estão numa bolha. Eles não enxergam essa bolha. Quando a gente vem para os Estados Unidos, o seu filho estuda na mesma escola que o cortador de grama da sua casa estuda, que o filho do cortador de grama, nada contra, eu estou falando cortador de grama, porque as pessoas falam assim, o pessoal que limpa a casa, sim, está na mesma escola que o meu filho e a minha filha. E tudo bem. Então, conviver com realidades diferentes, isso faz, ao meu ver, faz os nossos filhos crescerem. Isso eu achei maravilhoso. Então, assim, tem esse ponto do pagamento, tem o ponto da diversidade, que é encontrar pessoas diferentes, com realidades diferentes, tem um outro ponto. A gente sempre acha, aliás, essa história é interessante para quem está ouvindo. Eu falo demais, mas tudo bem. Continue, foi por isso que eu te chamei. Então tá. Eu tinha muito medo da adaptação das crianças. Meus filhos não falavam inglês. Eu falava inglês, a Tati falava um pouco de inglês, meus filhos não falavam inglês. Como é que vai ser a adaptação? Como é que vai ser a adaptação? Primeiro dia de escola, Leonardo, a Bia tinha 3 anos, então eu acho que foi mais fácil para ela. Sim. O Léo tinha 6, já tinha ido 3 anos na escola no Brasil. Como é que vai ser a adaptação? Cheguei na escola, fiz a matrícula. Mandei todos os documentos, a escola, tudo bem, começa amanhã. Tá bom, começa amanhã. Aí eu pergunto, como é que é a adaptação? Ela vira para mim, a moça da escola, né, da secretaria, como assim adaptação? Aí eu falei, porque no Brasil, quando você leva para a escola, você no primeiro dia vai lá, fica 1 hora com seu filho e volta. No segundo dia você vai lá, fica 2, 3 horas com seu filho e volta. Ela falou assim, não, aqui a escola é das 8h30 às 3h. Eu falei, tá, mas quantas horas ele fica no primeiro dia? Das 8h30 às 3h. Aí eu falei, tá. Primeiro dia de aula, chego lá, deixo meu filho na escola. Tchau, filho, tá feliz? Tô feliz. Acho que por dentro ele devia estar muito desesperado. Era tudo novidade para ele, ele não entendia nada. O Léo é um mini você, ele tá sempre feliz. Pois, isso é verdade. Mas assim que eu deixei na escola, a moça falou assim, fiquem tranquilos, que se ele chorar, a gente te liga. Falei pra Tati, pode ficar no estacionamento, daqui 15 minutos vocês estão ligando. Literalmente, eu deixei o Léo, fiquei no estacionamento parado dentro do carro. Meia hora, nada. 1 hora, nada. Aí eu falei, deve estar algum problema, será que estou com o sinal do celular aqui? 3 horas depois, nada. 3 horas da tarde, era hora de buscar o Leonardo na escola. Éramos o primeiro carro da fila. E aí chegou o Leonardo com a mochilinha lá, feliz e contente, achei que ela tá com cara de choro, cheguei lá feliz e contente, e aí eu falo, oi filho, tudo bem? Ele olhou pra gente e falou assim, mas já acabou? Tava tão legal. Ou seja, a adaptação, ao meu ver,
dentro da minha experiência, a adaptação é dos pais, não é das crianças. As crianças se adaptam facilmente. Então, essa é uma realidade que nós sofremos antes de tomar a decisão, porque eu posterguei a decisão de mudar por conta das crianças, que eu achava que eles não se adaptar. Mas o sofrimento é muito maior do adulto, que ele racionaliza. A criança não racionaliza. A criança vai lá e faz. Mas, Ale, me conta uma coisa aqui pra gente tirar a dúvida do pessoal. Você falou que você veio várias vezes enquanto estava no processo de decisão se ficava ou não. O quanto vir várias vezes te ajudou nisso? Pra caramba, Rê. Porque eu vejo muitas pessoas mudando para os Estados Unidos que vêm para Orlando uma vez. E acho tudo lindo, maravilhoso, e acho que vai mudar para cá. E aqueles 15 dias que eles passaram de férias aqui, eles vão viver a vida eternamente assim, no país das maravilhas. Não é assim. Então eu vim para cá várias vezes para entender. Inclusive, quando eu vim para cá, passei 2, 3, 4 meses, eu vim para saber como é que seria a vida real. Tanto é que, por exemplo, uma vez que eu fiquei aqui 3 meses e meio, inclusive aqui em Celebration, numa casa alugada, não era Celebration, era aqui em Kissimmee, mas o Léo veio para uma escola aqui em Celebration. Aí fui parado pela polícia, na frente do Léo. Se você quiser, depois eu conto essa história, tá? Não sei se a gente vai ter tempo, mas... bom, é que agora eu já falei, você vai ficar curioso, né? E aí eu vou ter que falar mais essa história. Tá bom, rapidamente eu vou falar a história. Pessoal, desculpa aí, mas vou ter que contar essa história. Depois vocês editam se vocês quiserem. Mas eu estava trazendo meu filho Léo, com 3 anos de idade. Eu estava aqui passando 3 meses. Ele foi para uma escola particular, porque você não pode escrever numa escola pública. Eu pagava um daycare, como se fosse uma creche no Brasil. E ele ia 3 vezes por semana. E eu estava levando o Léo para a escola, e aqui é muito louco, né? Porque às vezes você pode virar direito com o farol vermelho, sinal fechado, mas... Eu já tinha vindo para cá umas 3, 4 vezes, isso me ajudou a começar a entender a cultura, as regras do país, mas ainda assim você não sabe tudo. E eu estava para virar à esquerda, aqui inclusive numa avenida aqui na Celebration Avenue, para virar à esquerda para a escola. Só que eu estava no meio da rua e o farol fechou. E eu não sabia se eu podia virar à esquerda ou não, e eu comecei a ficar desesperado, e eu vi um carro de polícia vindo. Eu falei, vou ou não vou? Se eu ficar parado, ele vai me multar. Eu acho que se eu for, ele vai deixar passar. Fui. E aí, assim que eu virei esquerda, Leonardo, de 3 anos atrás, na cadeirinha, já veio o policial atrás de mim. Eu falei, beleza. O que eu tenho que fazer? Que eu vi nos filmes. Eu tenho que encostar. Tá bom, tenho que encostar. Não sair do carro. Esse foi o problema. Porque no Brasil, quando você é parado pela polícia, eu fui parado acho que umas 2 vezes, normalmente eu saio do carro, mão pra cima, dou o documento. Só que eu não entendia o inglês muito bem ainda. O que aconteceu? Assim que o carro parou atrás de mim, eu não pensei 2 vezes. Falei, filho, espera um pouquinho que eu vou falar com o policial. Eu levantei, abri a porta, levantei e fui em direção ao carro da polícia. Imediatamente ele tirou a arma e falou assim, vai de volta pro carro. Eu falei, o quê? E fui em direção dele, vai de volta pro carro. O pessoal tá espantado aqui porque é real. E eu não entendia. Aí quando eu vi que ele estava bravo comigo, eu falei, tá bom, acho que eu preciso voltar. E aí no que eu voltei, ele falou assim, coloca a mão no volante. Aí eu comecei a entender, tremendo, minha perna tremendo. Tá bom, desculpa, senhor. Aí o que você está fazendo aqui? Você não viu que você parou o farol vermelho? Você nunca teve que sair do carro. Comecei a tomar uma bronca. Eu falei, desculpa, eu sou do Brasil, eu tô levando meu filho no daycare ali, que ele está aprendendo inglês. E aí comecei a tentar explicar para ele que eu não estava fazendo maldade nenhuma. E que eu não sabia. Eu falei, no Brasil, normalmente eu saio do carro para conversar com o policial e aqui eu não sabia disso. E aí ele guardou a arma, me explicou tudo, não me deu multa e me falou assim, olha, agora eu vi que você é brasileiro, eu vi que você está aqui, que não fez por mal, mas nunca mais faça isso e tudo mais. Ele saiu, me deu uma bronca, que a bronca é pior que a multa, a vontade que tem, falou assim, me dá $300 de multa aí, não me dá bronca, que é assim que eu prefiro. Mas ele me deu a bronca. Mas você aprendeu? Aprendi pra caramba, nunca mais vou sair do carro quando a polícia me parar. Aí o Leonardo, que estava com 3 anos de idade atrás de mim, falou assim, papai, o que o policial falou para você? Ele não falava inglês. Eu falei, filho, ele falou que ele estava orgulhoso que eu estava levando você para a escola. Claro que eu não ia falar para ele que eu fiz uma contravenção, que eu quase fui preso, eu quase fui morto pela polícia. Mas foi um perrengue que eu passei aqui nos Estados Unidos. E aí, voltando à sua pergunta. Não, e que possivelmente sair do carro foi pior do que a infração, exatamente. Então, gente, parou pela polícia, simplesmente para o carro. Para não e fica. sai do carro, abre a janela e bota as 2 mãos no volante. É isso aí, eu aprendi na dor. E aí, voltando à sua pergunta, quanto mais eu vinha para cá, mais eu entendia as regras do lugar e a cultura do lugar. Porque não adianta eu tomar a decisão de mudar para os Estados Unidos vindo uma vez de férias 15 dias com a agência de viagem X. Eu acho que vale a pena você experimentar o país. Vale a pena você passar um pouquinho mais de tempo, se você puder,
para ver se essa cultura te agrada. Porque aí você vai deixar de restaurante, você vai começar a fazer vai cozinhar, vai começar a limpar a casa. Porque uma coisa é você ficar 15 dias, não vou limpar a casa, deixa aí. Vai ter vida, né? Exatamente, você vai ter uma vida mais normal. Eu sempre falo para as pessoas, vida é vida em qualquer lugar. Você tem o seu dia a dia em qualquer lugar que você estiver em cima. E aqui é um pouquinho pior nesse sentido, pior e melhor, porque você tem máquina para tudo, você não precisa passar roupa, a máquina de lavar louça lava bem e seca bem, no Brasil nunca lavava e secava bem, mas não me interpretem mal, mas eu pagava alguém para fazer isso. Mas é real, assim, vou ser bem sincero, eu tinha minha roupa passadinha, lavadinha, tinha alguém que fazia isso. A parte ruim e a parte boa é que aqui você faz tudo. A parte boa é que a família se ajuda. Os filhos hoje guardam a roupa, coisa que eles tinham alguém para fazer por eles. Só que assim, então a parte boa é cada um se ajudar. A parte ruim é que assim, todo dia de manhã, depois eu tenho uma palestra para 5.000 pessoas numa empresa tal. Mas de manhã cedo eu estava passando aspirador na casa, eu estava limpando o banheiro. Sim, uma vez por semana eu limpo o banheiro. E não é demérito para ninguém. Por quê? Aqui não é normal simplesmente você ter uma empregada como a gente tem no Brasil. Então você precisa fazer as coisas. E esse perrengue que você só percebe quando você muda, quando você vem. E é um grande reajuste, na verdade. É um grande reajuste. Porque principalmente para quem tem uma vida estruturada. A gente é extremamente mimado. A gente tem gente para fazer tudo pra gente. E aqui a gente é que tem que fazer tudo. E depois é uma delícia, tá? É muito bom quando você acostuma fazer. Vou dizer que limpar banheiro hoje é uma terapia para mim. Eu imagino, você deve limpar cantando e vindo passarinhos. Eu coloco música da Disney e vou lá fazendo. E a minha esposa adora um cheirinho que a gente coloca no banheiro. Olha só que o papo já vai voando, né? E aí eu adoro quando ela chega em casa. Como tá cheirosa a casa, eu fico orgulhoso que minha esposa tá feliz comigo. Então vamos voltar aqui para voltar a falar sobre o seu visto, né? Porque o pessoal tá bastante interessado nele. É o EB1. Quando foi o momento em que você olhou e falou assim, cara, eu realmente sou bom pra caramba, eu posso ter esse visto? Adorei o seu pra caramba, de verbo de intensidade, Rê. Rê, eu nunca me achei capaz de ter um EB1. É muito louco isso, né? Porque as pessoas falavam, e alguns advogados falavam, que eu poderia ser um EB1. Amigos falavam, mas é muito difícil acreditar que o amigo está falando de uma forma sincera, né? Mas a minha esposa, que me acompanha, sou casado com a minha esposa, que eu comecei a namorar, minha primeira namorada desde os meus 16 anos de idade. Então hoje tenho quase 40, 39 anos e eu namoro com ela desde os 16. Então ela acompanhou toda a minha trajetória. E ela falava para mim, Ale, não vamos pro E2. Eu ia pro E2, que eu tirei minha cidadania eslovena e eu ia pro E2. Ela falou assim, não, vamos pro EB1, você consegue. Eu falei, não, Tati, o advogado X falou para mim que é só para quem tem prêmio Nobel. É só para quem ganhou medalha olímpica. Não é para mim. Mas, Ale, você tem livro que é best-seller no Brasil, está na 12ª edição. Você consegue provar que você é um dos melhores na sua área de atuação. Eu falei, sou nada, Tati, sou nada. Eu não conseguia me ver. Até que o meu advogado falou assim para mim, Ale, aquele advogado que eu contei a história, ele falou assim, deixa eu ver esses documentos. E ele falou para mim, eu como a minha sola, depois de me analisar por um ano, eu como a sola do meu sapato se você não conseguir o EB1. Só que ele não tinha me analisado por 15 minutos, ele tinha me analisado por um ano. Aí eu falei, então tá, eu vou confiar no que esse cara está dizendo. E aí a gente fez um processo. E esse processo é muito dolorido. Eu fiquei noites e noites sem dormir. Porque você tem que pegar até documento de... O prézinho. Exato. Assim, literalmente, o meu visto deu 1.270 páginas. É muito documento. Tradução de documento. Então, assim, toda a sua vida está lá. A parte boa é que muita coisa que eu não sabia, que talvez meus filhos não fizessem ideia sobre a minha vida, eu consegui nesse dossiê da minha vida. Então, além de conseguir o visto, eu consegui ver documentos de coisas que talvez o dia que eu não mais estiver aqui, meus filhos terão orgulho de mim. Eu acho que é muito isso, né? Eu gosto sempre de falar sobre a diferença entre herança e legado. Herança que você deixa para as pessoas. Legado que você deixa nas pessoas. E mudar para os Estados Unidos, para mim, é algo que eu estou deixando nos meus filhos, a cultura, além do passaporte, hoje eles têm o passaporte brasileiro, o passaporte esloveno, vão ter o passaporte americano em alguns anos, mas é a língua, a cultura, o aprendizado, isso para mim não tem preço. Então, foi dolorido, foram tranquilamente mais de 20 noites sem dormir, principalmente no momento que a gente foi aplicar para o visto, mas tudo valeu a pena e eu faria de novo. Me fala um pouquinho desse processo da mudança do F1 para o EB1. O que acontece? Você simplesmente muda o status? Como que funciona isso? Pois é, Só né? para quem está lá em casa entender
Como que é esse bando de mudança de visto dele? Quando eu estava como F1, eu ia, como eu disse, toda semana para o Brasil, literalmente, segunda a sexta no Brasil, sexta domingo nos Estados Unidos, para passar com a minha família. E eu tinha que pegar a fila de não residente, na imigração, quando eu chegava aqui. E aí eu lembro, olha, mais uma história, né? As histórias vão chegando. Eu lembro numa das primeiras vezes que eu entrei nos Estados Unidos com F1, aí uma agente de imigração, toda durona, falou assim, onde você mora? Where do you live? Aí eu falei, aqui em Orlando. Ela levantou e falou assim, você não mora em Orlando. Você mora no Brasil. Aí eu falei, tá, desculpa, né? Óbvio, eu não tenho visto de residente. Eu não posso dizer que eu moro em Orlando. Mas assim, na minha cabeça, eu já estava, sei lá, há tantos meses aqui, moro em Orlando. Era uma sensação de clandestinidade legal. Não sei, isso não existe, mas era uma clandestinidade legal, porque assim, eu moro em Orlando, mas não moro legalmente. Então, o que muda quando o Green Card chega? Primeiro, é uma delícia, né? Então, você tem o Green Card, e aí a primeira vez que você... Imagina você dando carteirada. Assim, tem uma história. Mais uma história para contar. Vai, conta a história. Veio o Green Card. Tem uma parte de uma mudança legal de imposto, que isso eu sofri, depois sofro até hoje, tá? Que eu pago imposto dobrado. A partir do momento que você tem o Green Card, você vira residente, você paga imposto de tudo que você faz fora dos Estados Unidos, no mundo todo. Então, eu pago imposto de tudo que eu faço no Brasil. Então, você paga imposto no Brasil de tudo que você faz lá e você paga imposto de tudo que você faz aqui e lá. E lá, exatamente. Chegou o Green Card. E aí eu ia para o Brasil na semana seguinte. Chegou o Green Card, eu ia para o Brasil na semana seguinte. Primeira viagem com o Green Card. E vieram 4 pacotinhos assim, 4 envelopinhos com o Green Card dentro. E aí eu coloquei no envelopinho o nome de cada um de nós. Então, a Tati, minha esposa, a Bia, minha filha, Léo, meu filho e a Lê. E coloquei lá. Vou para o Brasil, peguei lá o envelopinho a Lê, coloquei junto com o meu passaporte, cheguei lá no Brasil. 2 dias depois, fui encontrar meu pai para almoçar. Falei, pai, você quer ver como é um Green Card americano? Todo orgulhoso, né? Pai, você quer ver um Green Card do seu filho? Quero, filhão, deixa eu ver. Tirei o envelopinho chamado Alê, tiro o Green Card de Léo. Eu levei o Green Card errado para o Brasil. Naquele momento, bateu um desespero, não vou conseguir entrar nos Estados Unidos. E aí, vem os amigos. Nesse momento, eu já tinha começado a ter amizade com outras pessoas. Eu tenho 2 amigos bem próximos aqui, que eles têm uma grande comunidade no Facebook. Eu não liguei para minha esposa quando eu falei que eu tinha trazido o Green Card, tinha levado para o Brasil o Green Card errado. Eu liguei para essa minha amiga e falei assim, amiga, preciso da sua ajuda. O Green Card que eu trouxe para o Brasil é o Green Card errado do Léo e amanhã eu embarco para os Estados Unidos. Tem como fazer esse Green Card chegar na minha mão amanhã de manhã? Ela, vou dar um jeito. E aí ela conseguiu alguém que estaria indo naquela mesma noite para o Brasil, levou o meu Green Card, no dia seguinte de manhã encontrei o cara para pegar o meu Green Card para poder embarcar para os Estados Unidos. Então, voltando à sua pergunta, a principal mudança é você poder entrar como residente. Hoje eu tenho o Global Entry, que eu literalmente não passo nem pelo agente. Eu vou lá na maquininha, passo, nem preciso do Green Card, eu tiro uma foto, eu vou lá, entrego o papel e vou embora. Acabou. Ele não precisa, ele fala até o welcome back, é uma delícia receber um welcome back. E aí eu vou embora. Só faltava home no final. Exatamente. Mas eles às vezes falam isso, assim, às vezes é muito bonito. Eu não assim, sei, eu não sou quando nesse você estágio. Não, mas é uma mudança que você sai da clandestinidade legal para uma legalidade residente que você passa a ter orgulho. Só que você traz alguns perrengues, começa no imposto. Como, por exemplo, aí você começa a ter que trabalhar o seu score, você começa a ter que trabalhar a sua vida e o seu histórico do zero. O que você fez até então não vale para nada. Então a sua vida começa a partir do Green Card. Então tem as partes boas e as partes ruins, como tudo na vida. Ale, a gente falou bastante sobre toda a parte boa, que a sua história é muito legal, você com certeza ia conseguir o visto. Então isso é muito mais fácil, né, do que para uma grande maioria. Mas eu quero saber uma coisa. O que você deixou para trás que você sente falta? Existe algo que você olha e fala assim, deixei isso para trás? Existe. Eu deixei para trás meu passado. É muito louco isso, né? Fazer uma reflexão aqui. Quando você muda de país, você começa uma nova história. Você escreve um novo livro. E não é que eu deixei para trás que não existe mais o passado, mas ao construir uma nova história, o seu passado literalmente teve um ponto final. E aí eu fico pensando nos meus filhos, nos meus netos, que os meus netos provavelmente vão nascer aqui. O meu avô, ele veio da Eslovênia, a minha mãe nasceu na Itália e veio para o Brasil com 2 anos de idade.
E aí eu morei a minha vida inteira no Brasil e voltei para os Estados Unidos. Eu acho que os meus netos, os meus bisnetos, depois vão olhar para trás para tentar ver nos livros da história como é que era a minha vida no Brasil. Então é muito louco pensar que o que você deixou para trás é tudo que o seu avô construiu. O meu avô saiu da Europa com a filha de 2 anos, que era minha mãe, e foi para o Brasil tentar uma vida nova. A minha mãe construiu uma vida maravilhosa, foi professora no Brasil, eu vivi a minha vida no Brasil, até hoje ainda tenho negócios no Brasil, só que eu decidi construir uma nova história assim como o meu avô. Eu tenho tanto orgulho do meu avô, quanto eu imagino e espero que os meus netos tenham daqui talvez 20, 30 anos. Então, Ale, me diz uma coisa, como que foi a sua adaptação? A gente falou da adaptação das crianças, mas como que foi a sua adaptação? Chegar num país que tinha uma nova cultura, uma nova regra social, nova língua e que você não conhecia praticamente ninguém, a não ser uma pessoa. É muito maluco isso, Rê, porque dá uma sensação de insegurança. Eu não falava a língua, eu não conhecia ninguém, e aí eu contratei alguém para fazer tudo para mim. Eu não sabia que tinha que ligar a água. Quando eu aluguei a casa, aí eu falei, tá, agora você tem que ligar a água. Como ligar a água? Não é só ligar a torneira? Outra coisa interessante, quando a gente vem pra cá, não tinha a menor ideia de como é que ligar a água. Não, faz o seguinte, você vai ligar, fala, pô, ligar, eu odeio falar no telefone, não falo muito bem a língua. Aí eu contratei alguém para me ajudar com essas coisas, ligar a água, ligar a luz, porque eu não sabia que você tinha que ligar a conta no seu nome. Tem que ligar e eu acho que tem que fazer uns depósitos também, Isso, né? Aí eu depósito, tem que ter cheque. Eu falei, cheque? Eu não uso o Brasil cheque há 10 anos, que aliás até hoje eu não entendo aqui nos Estados Unidos a história do cheque, que você manda pelo correio, o cheque tá tudo bem. O tio Biden e o Trump também mandavam cheque pelo correio. Eu falei assim, como cheque pelo correio? Para mim isso era inadmissível. E aí eu não acreditava, fui até o lugar da água para dar o cheque pessoalmente na mão da pessoa, tá aqui o cheque. Fui até o lugar da Duck Energy, que é a empresa aqui no meu bairro, tem da luz, fui lá e dei o cheque em mãos, que eu não acreditava nisso, mas quem fez isso para mim foi uma pessoa que eu contratei, paguei lá um valor X, uma diária para ela, e ela me ajudou com a matrícula na escola, ela me ajudou com água e luz, ela me ajudou com a carteira de motorista. Eu falei assim, olha, você tem tantos meses, e aí você tem que entrar nesse site, fazer essa aplicação, ir lá fazer o teste. E aí eu falei, caramba, essa vida tá ficando difícil. Era mais fácil quando eu vinha para cá de turista, né? Porque você chega aqui cru, né? Você não faz ideia, você não tem um poupa-tempo para você não sabe nem se existe isso. E é muito louco, por mais que eu tivesse uma amiga aqui, essa minha amiga não tinha passado por tudo isso, porque ela vivia, enfim, numa área de turismo e eu vim literalmente para morar num bairro onde, por exemplo, o Hunters Creek não tem uma casa de locação para temporada, então você só tem gente lá que residente. Que aliás é outra parte engraçada, né? Que assim que eu mudei, cheguei na minha casa, nunca esqueço, eu cheguei oficialmente com o visto F dia 9 de fevereiro de 2015. Em dezembro eu vim com o visto B1, B2, aluguei casa, mobilei casa. Olha só que loucura, não façam isso em casa, tá? Antes de conseguir o visto F, eu vim pra cá com o B1, B2 em dezembro, passar Natal e Ano Novo, alugar casa e imobiliar. Gastei, sei lá, $15 mil em mobília pra casa. Ah, tudo bem, depois vou pro Brasil e tiro o visto. Não façam isso em casa, eu fiz essa besteira. Dia 9 de fevereiro, cheguei aqui à noite. Cheguei com um monte de caixa, coloquei tudo lá dentro. Dia 10 de fevereiro, 9h30 da manhã, toca a campainha da minha casa. É o vizinho da frente, o Sr. Mac, o nome dele. Ele chega com uma torta de abóbora. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Chamar ele para entrar em casa? Eu não sabia que história é de torta de abóbora. E aí, de novo, a cultura do lugar. E aí eu descobri que existe uma tradição americana do seu vizinho te felicitar ou te dar as boas-vindas trazendo uma torta de abóbora para você. Mas eu não sabia se eu tinha que comer junto com ele, eu sentado na frente de casa, ou se eu tinha que chamar ele para dentro de casa, ou se eu tinha que ir até a casa dele. Ou só fecha a porta na cara. Mas o que eu fiz ali na hora? Muito obrigado. Eu coloquei meu inglês macarrônico, falei, obrigado, e peguei e fechei a porta. Mas eu sou muito constrangedor, eu não sabia qual era a cultura. Então você acaba aprendendo a lidar com essa cultura com o tempo. Mas eu vou dizer, assim como eu falei agora sobre o seu passado que fica para trás, é muito bom aprender. E hoje uma reflexão que fica, e eu falo nas minhas palestras, né? Hoje vale muito... Antigamente a gente aprendia para trabalhar. Eu fazia curso para trabalhar, fazia faculdade para trabalhar. Hoje você trabalha para aprender. Muda a forma de se colocar no mercado. O que vale mais para aquilo que você vai ser no futuro não é o quanto você já sabe, é o quanto você está disposto a aprender o que você ainda não sabe. E eu, enquanto adulto, descobri, eu mudei para cá com 3, 4 anos, eu descobri um novo mundo que eu achava que eu já sabia tudo. E quando você descobre que você está num novo país,
Você não sabe a cultura, Não você sabe não sabe nada. as regras, você não sabe as leis. Você fala assim, isso é maravilhoso. Aprender é uma jornada fantástica. Eu tenho uma última pergunta, À que a gente vontade. vai encaixar nisso aí mesmo. Vindo sem saber absolutamente nada e foi aberto a esse novo conhecimento, né? Porque é uma nova realidade, né? É um novo eu, né? E aberto a conhecer essa nova cultura. Você acha que o americano, a comunidade americana, ela é preconceituosa com nós brasileiros? Eu acho que nós brasileiros somos preconceituosos com esse preconceito que a gente acha que o americano tem de nós. Eu vou explicar esse vai e vem que eu acabei de falar para vocês. É o que eu acho também, então tudo bem. Eu tenho hoje mais amigos americanos do que brasileiros. Americanos de ir para minha casa, de fazer churrasco, de fazer pizza, fazer caipirinha e de beber até as 4 da manhã falando besteira dentro de casa. Porque sabe, tem uma coisa que o americano tem que o brasileiro não tem? O brasileiro é aquele que, vamos marcar um churrasco, você bate nas costas, vamos marcar um churrasco, não marca nunca. O brasileiro é amigo de todo mundo, isso é bom. Mas são poucos amigos de verdade. Que você, 4 da manhã, vai ligar e vai contar com ele. Aqui, quando eu aprendi, eu tinha esse preconceito. Assim, americano não abre a porta para ninguém. E é verdade, para você conseguir que um americano abra a porta da casa dele para você, demora tempo. O brasileiro abre no primeiro minuto. Essa é a parte boa do brasileiro. Só que quando um americano abre a porta para você, ele vai te defender até o final. Ele vai estar com você até o final. E eu aprendi isso nos últimos anos. Claro que tem americanos preconceituosos? Tem. Claro que tem brasileiros preconceituosos? Tem. Nós moramos na Flórida. A Flórida é um estado eminentemente de imigrantes. Então aqui o preconceito ele é um pouco menor. Dizem que, eu nunca vivi isso, mas dizem que a realidade do norte dos Estados Unidos é um pouco diferente. Então, para quem vem para os Estados Unidos e vai morar no norte, pode ser que sofra mais. Mas eu vou te dizer, eu vim preparado com armas e armaduras para enfrentar os americanos. E aí eu descobri que eles são do bem, a grande maioria. E tem uma coisa que eu quero falar sobre o brasileiro, para a gente finalizar. Muitas pessoas falam assim, não façam negócio com o brasileiro. Por quê? Como todo povo, como toda comunidade, tem as pessoas do bem e as pessoas do mal. Só que alguns dos brasileiros têm vergonha de dizer que são brasileiros. Alguns dos brasileiros dizem assim, puxa, não faça negócio com brasileiros. Eu falo assim, faça. Porque Ajude a sua própria comunidade. ajude a comunidade. O americano tem muito disso, de ser patriota e fala assim, eu só vou desconfiar quando você me der um motivo. E o brasileiro, às vezes, é o contrário. Ele passa a desconfiar e fala assim, só vou confiar em você se você me der motivo. Não, experimente fazer o contrário. Eu nunca esqueço, para finalizar essa entrevista, com algo que eu escutei quando eu recebi o Green Card na minha mão. Não, minto, não quando eu recebi o Green Card. Quando eu estava lá no aplicativo da imigração, eu recebi lá que meu caso foi aprovado. Eu liguei para um amigo meu. Acompanhou todo o processo doloroso. E eu falei assim, os Estados Unidos me aceitou, agora eu vou ser um residente americano. Ele falou assim, Ale, saiba que você precisa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos precisam muito de você. Isso para mim é muito forte. Então nós brasileiros temos, ao meu ver, que deixar de ser os coitadinhos para marcar território e dizer que sim, nós somos um povo alegre, um povo divertido e um povo extremamente confiável. E é isso que eu vim fazer aqui também nessa comunidade, para poder ajudar os brasileiros a serem mais respeitados. Porque os americanos, eu tenho certeza, muitos americanos nos respeitam, mas para isso a gente tem que dar abertura para respeitá-los também. Ale, agora responde aqui para todo mundo a pergunta que não quer calar. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Por mais que não seja fácil, tão fácil quanto a gente pensa. Por mais que eu pago imposto dobrado aqui, ou seja, financeiramente seria muito mais vantajoso estar no Brasil, ainda mais com dólar a 5 e tanto hoje, vale muito a pena. Existe uma frase que eu levo para a minha vida que diz, o sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre. Isso eu levo para a minha vida. Então, todo o sacrifício que eu faço vale a pena pela vida que eu tenho com os meus filhos, pela história nova que eu estou construindo e, como eu disse agora há pouco, pelo orgulho que espero que meus netos tenham quando eu não mais estiver aqui. Quando, como diz o nosso grande e querido filósofo brasileiro, meu grande amigo, Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo.
E como diz o próprio Cortella, para finalizar esse nosso papo delicioso, primeiro, antes de dar essa frase, eu quero dizer que foi um prazer e um orgulho sempre, sempre, sempre conversar com você, é uma honra. E eu espero que tenha valido a pena para você também que assistiu, e dizer que a nossa vida, ela pode ser curta, mas ela não pode ser pequena. Então faça valer a pena, porque eu tenho certeza que lá na frente as pessoas terão orgulho da sua decisão de hoje.